Hoje eu quero compartilhar a minha opinião sobre um tema que tem me preocupado enquanto eu vejo pessoas sofrendo e outras colocando dinheiro no bolso por conta desse sofrimento. Eu imagino que não seja novidade para vocês, mas o tema das bets tem sido algo que preocupa muita gente e também deixa muita gente vulnerável. Essas apostas online que todo mundo já sabe como funciona, que está na boca do povo, começou primeiramente como uma fezinha, uma brincadeira, uma forma de se distrair e virou praticamente que uma epidemia, né? Então, assim, eu sei que muitas pessoas têm opiniões diferentes sobre isso. Alguns dizem que é a, né, a liberdade da pessoa, uma liberdade individual, outras dizem que é entretenimento como qualquer outro, mas os dados e as histórias que chegaram até mim, que eu li, me dizem outra coisa, né? Então, vou comentar aqui sobre isso e tentar trazer algum tipo de esperança para você que de repente sofre com isso ou que tem alguém na família que sofre também com isso, tá bem? Enfim, se você me conhece, seja bem-vinda. Se você não me conhece, seja bem-vinda ao Caminho do Buda. Meu nome é Isabela Queiroz, você pode me chamar de Bela. E aqui eu compartilho um pouquinho sobre os meus estudos, sobre o budismo e as minhas reflexões para ser uma pessoa melhor. Então, bem, se você já está inscrito, já aproveita, deixa o seu like. E se você está me conhecendo agora, fica até o final e aí você me diz se vale a pena o like e apertar o botão de se inscrever. Tá bem? Então, vamos começar. Olha, eu vou ler aqui para vocês alguns dados que eu dei uma olhadinha e que dizem o seguinte. Vamos para os dados primeiro antes de eu falar a minha opinião, né? Então, aqui diz que aqui uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo revela que cerca de 11 milhões de brasileiros realizam apostas em níveis que colocam em risco a sua saúde financeira. Aqui o Banco Central fala que existem beneficiários da Bolsa Família também gastaram aí cerca de 3 bilhões em bets por meio de Pix em 2024. A gente já está em 2026. Tem um outro estudo aqui que revela que o vício em jogos online é a principal causa de endividamento no Brasil, ultrapassando fatores históricos como taxas de juros e comprometimento de renda com crédito. Advogados especializados em planejamento patrimonial observam uma mudança no perfil dos pedidos de interdição judicial. Antes associados ao álcool ou drogas, agora crescem os casos ligados à ludotopia, que é o vício em jogo. Especialmente com a facilidade de acesso 24 horas via celular, dispositivo móvel. Então, assim, vale dizer com honestidade, né, gente? O debate sobre, né, a economia disso, o benefício que traz, se o influencer divulga, não divulga, esse debate tá aí para todo mundo pensar, refletir e ver o que é melhor fazer na sua própria vida. Mas quando a gente tem dados e vê o que está acontecendo, se você ainda não está nesse meio, né, eu espero que não entre, você pode justamente refletir sobre e tentar, se possível, ajudar, né, outras pessoas que de repente estejam passando pelo mesmo por esse problema, né? Então ele é, na verdade, um problema humano, não é o que está dizendo a estatística, que são números, né, o reflexo do que está acontecendo, é uma coisa, mas a gente sabe que o problema ele é basicamente humano, é de um indivíduo que não é só de um único indivíduo, é de uma carambada de pessoas que estão aí sofrendo, tá bem? E vamos ser sinceros, eu acho que, não sei se você já teve dívida, eu já, e é uma inquietação interna, é uma ansiedade, uma falta de um desespero que só quem está endividado sabe, né? No meu caso foi realmente falta de
de conhecimento financeiro, de não saber gastar mais do que eu tinha, usar crédito, usar cheque especial. Porém, eu não consigo imaginar a dimensão que deve chegar no espírito humano quando essa dívida é por conta de jogo, e eu imagino que seja também lá em cima, né? Lá no alto. Enfim, essa discussão técnica e econômica tá aí para todo mundo falar, mas no meu caso, o que mais me preocupa é justamente a questão espiritual. O quanto o nosso espírito pode ser corrompido com jogos, né? Com esse tipo de vício. Porque é um dado que não está aí falando o quanto a pessoa está mal. Obviamente, sim. Inclusive, e infelizmente, existem casos das pessoas tirarem a própria vida por conta disso, né? Então, tem psicólogos falando sobre isso, porém, a questão fundamental que vem e se inicia no espírito é justamente o que eu gostaria de falar um pouco, né? Então, o que está acontecendo internamente, no fim das contas, né? No budismo, a gente aprende sobre os 3 venenos, e um dos 3 venenos é a ganância. É a ganância, a ira e a estupidez, são os 3. E a ganância, no fim das contas, não é a ganância do tipo, eu quero ter mais coisas, eu quero construir mais. Não é esse sentimento de ambição, uma ambição saudável. Não, é esse desejo de ter por ter. E eu acho que começa daí esse problema espiritual das pessoas, porque ele é muito elementar. Ele é eu quero ter mais. No caso, seria eu quero ter mais dinheiro. Tá? Então, as bets funcionam justamente como esse mecanismo de ampliação da ganância, né? Vira uma coisa desorientada. A pessoa quer, ela acha que vai ter, ela cria uma esperança de que vai ficar tudo bem, de que se ela ganhar uma vez, ela vai conseguir mudar a vida dela. Então, não custa nada tentar um pouquinho, né? Então, existe essa promessa de uma riqueza sem esforço. Isso vai totalmente contra o que a gente aprende no budismo, né? É um resultado sem a pessoa espera um resultado sem uma causa adequada para aquele resultado. Vamos dizer, mas tem gente que ganha na Mega, tem gente que ganha não sei o quê. Sim, tem. Sabemos que o número é de 1 para não sei quantos milhões em acontecer, e a maioria das pessoas não tem um bom manejo dessa fortuna, né? Acabam perdendo cedo ou tarde. Então, é simplesmente uma ganância por ganância, e sem a noção de uma construção. Não é à toa que esses especialistas de finanças, né, eles falam de construção de patrimônio. A construção já vem já é uma palavra que te remete a trabalho, que te remete a esforço. Então, essa esperança de que você vai construir alguma coisa sem esforço é totalmente fora da realidade, né? Então, o conceito básico que a gente aprende sobre karma, por exemplo, que é justamente o efeito, a manifestação de alguma coisa porque houve uma causa, fica totalmente aqui, perdido. É justamente essa esperança em algo que não existe, sabe? Então é somente improvável, é pouco provável que isso aconteça, né? Então acaba sendo uma aposta vazia. Não é do tipo uma aposta em eu vou apostar naquela questão de vou colocar os meus esforços, né? Por exemplo, quando eu saí do Brasil.
eu não sabia exatamente se eu ia ser feliz, se ia dar tudo certo, se eu ia gostar do meu trabalho, enfim, mas eu saí do Brasil já com emprego, né? Eu já estava empregada, eu aceitei a proposta de trabalho para me mudar para o México, e da mesma forma quando eu me mudei para o México, para o Brasil, mas assim, eu estava apostando naquilo, mas eu estava apostando no meu trabalho, nos meus esforços, e não em uma manifestação de boa sorte improvável, vazia, né? Então é exatamente isso que me preocupa, porque não é o dinheiro perdido. Obviamente, o dinheiro perdido vai gerar uma preocupação e um sofrimento na pessoa. Esse é um problema real e grave, mas é a erosão na fé e da fé no esforço. A pessoa está apostando no mínimo esforço, né? A aposta dela não é no trabalho, não é no esforço, não é na dedicação, não é no empreendimento, não é num estudo. A fé dela está no acaso, no mero acaso. Isso é a minha preocupação principal, porque isso faz com que eu imagino que em todas as áreas da vida dela seja da mesma forma. Nos relacionamentos, na saúde. Isso é muito triste. Deve ser muito difícil estar nessa posição e conviver ou conhecer alguém que esteja nessa posição. Porque, caramba, porque é óbvio, eu tô falando aqui o porquê. Deve ser muito difícil. Então, se você conhece ou sabe de alguém que vive o vício, não trate isso como uma bobeira, porque é um problema real. É um problema real que, para mim, começa no espírito, começa nessa fé em algo vazio. E ela tem origem em um dos 3 venenos, que é a ganância. Então, é isso. Se você conhece alguém que está passando por isso, né, a gente precisa, e como eu falei no início do vídeo, a ideia seria trazer esperança ou algum tipo de ferramenta que pudesse ajudar. E tem 4 coisas que eu pensei e obviamente não tirei da minha mente, mas depois de ver bastante pessoas falando, comentando sobre isso, profissionais falando sobre isso, profissionais da saúde falando sobre isso, existem algumas ferramentas que podem ser usadas, né? A primeira é terapia, obviamente. Ajuda, procurar ajuda, centros de apoio, né, que às vezes existe justamente esse grupo de apoio comunitário, então não precisa nem ter dinheiro, às vezes a terapia exige dinheiro para você pagar, e quando uma pessoa está num vício perdendo dinheiro, pouco provável que ela possa investir, né, nisso e sair dessa. Então, de repente, seria legal começar com um grupo de apoio e aí, se possível, justamente também buscar uma terapia adequada. Existe a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que ajuda muito justamente a transformar ao indivíduo, buscar ferramentas dentro de si, aprender ferramentas para que quando venha esse ato automático, esse pensamento automático, ela possa justamente sair dessa. Enfim, e esse é justamente o tipo de terapia que eu passei mais tempo usando. Então, eu acredito que essa seja um bom tipo de terapia. Mas, de novo, busque primeiro os profissionais que vão te dizer qual seria a terapia mais indicada, né? Então, terapia, grupo de apoio, aí, né, aprender. Eu acho que isso seria realmente um passo terceiro mesmo, né? Depois de você identificar o problema, saber que isso
precisa ser cuidado e começar a cuidar, é justamente aprender a lidar com o dinheiro em si. A ressignificar o dinheiro na própria vida. Porque, como eu estava falando, essa ganância, essa vontade, essa questão de ter, e principalmente de ter pelo acaso, é uma noção muito errada do que o dinheiro é, de como ele vem e para que ele serve também. Então, aprender sobre isso seria legal. E o quarto seria justamente a prática espiritual, que na verdade eu colocaria isso em primeiro lugar. Né, o que eu estou mencionando agora como quarto deveria ser o primeiro, porém nem sempre quando a gente está justamente no buraco ali, cego, totalmente vendado pela escuridão fundamental, a gente consegue praticar alguma coisa, né? Mas, se possível for, a prática espiritual deveria ser como primeiro lugar, justamente para poder te dar essa sabedoria, né? Cuidar da saúde mental, ela é uma sabedoria, né? Ela não substitui o tratamento profissional, em absolutamente não, mas te dá coragem para poder tomar o primeiro passo. Assim, eu não passei por nada nesse sentido, mas a primeira vez que eu fui à terapia na minha vida foi em 2015, foi justamente depois de orar. Foi justamente porque eu estava orando, em 2015 ainda a terapia não era uma coisa tão assim divulgada como algo, né, cool de se fazer, ainda era um tabu em algum nível, e eu cheguei à conclusão, fazendo o meu daimoku, recitando, de que eu precisava de ajuda. E aí eu busquei terapia. Só que eu sei, e no caso eu sofria de depressão e ansiedade, só que eu sei que esse é um tema muito diferente. Então, se você não é a pessoa que sofre com esse vício, talvez você conheça alguém que viva, que passe por isso e gostaria de ajudar. Então, de repente, você pode ser a pessoa que está fazendo essa prática espiritual, e dessa prática espiritual você vai conseguir tirar a sabedoria para lidar com a situação com essa pessoa e ajudá-la a justamente ir a uma terapia, ir a um grupo de ajuda, enfim. Então, esses são os 4 pontos que os 3 primeiros que eu aprendi estudando sobre o tema, lendo sobre o tema, vendo vídeos sobre o tema. E a quarta eu coloco aqui como algo que eu não vi outras pessoas falando, porém, para mim, é o primeiro passo e é a mais importante. Tá bem? Enfim, então se você conhece alguém, passa esse vídeo com muito amor e carinho. É muito delicado, é um tema chato, que deve doer realmente mesmo, e eu sinto muito. Mas é isso, assim, eu acho que a gente não pode ignorar quando o problema tá aí tão gritante e na cara de todo mundo. E eu não queria deixar isso passar. Por isso eu achei importante fazer esse vídeo. Enfim, é isso. Um abraço para você, eu espero que fique tudo bem. E é isso. Se inscreve, dá o like e comenta aqui o que você acha sobre o tema. Tá bom? Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.